Alô, varandeiros, para você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço. Cheguei para falar tudo sobre o Santos Futebol Clube, para você ligadinho no canal, muitas informações do Santos e vamos falar tudo sobre o afastamento de Jefferson Soteldo. Você vai saber os bastidores, tudo que rolou entre Soteldo e Paulo Turra, após a chegada do novo treinador. Quero falar também sobre a tacada final do Santos para ter Diego Pituca imediatamente. E também vamos falar sobre as negociações entre Santos e Krasnodar por Júnior Alonso. Tudo isso e muito mais aqui no Varanda Futebol Debate. Deixa o like, compartilha, se inscreva. Vem para a varanda mais famosa do Brasil. Meus amigos varandeiros, é hora de falar da Mais Ágil para você. Você que tem seu FGTS parado, sem render absolutamente nada, você pode antecipar o seu fundo de garantia com as melhores condições do mercado. E para isso, é muito fácil. É só clicar no link que está fixado nos comentários e também na descrição que você vai falar agora com um dos atendentes da Mais Ágil. Eles vão te passar tudo via WhatsApp, valores, condições, prazo, para que você decida pela antecipação do seu FGTS. Quer pagar aquela conta que está te dando uma dor de cabeça danada? Quer realizar aquela viagem dos sonhos, aquela viagem em família? Olha, você pode antecipar o seu FGTS com a Mais Ágil. Então corre lá, link fixado nos comentários e também na descrição para você. Meus amigos varandeiros, vamos falar sobre o Santos? Olha, uma matéria publicada no dia de hoje pelo GE, publicada pelo jornalista Iago Rudá, traz um pouquinho dos bastidores da briga entre Soteldo e Paulo Turra. De fato, que teria culminado, no afastamento do jogador. Quando eu digo briga, é porque a relação entre os dois não é boa. Isso é claro para todo mundo que a relação entre Soteldo e Paulo Turra não é boa. Inclusive, no final de semana, o Paulo Turra foi perguntado sobre uma possível reintegração do Soteldo. E Paulo Turra foi duro e direto. O tema está com a diretoria. Eu até citava no programa de ontem, no Alô Varandeiros, que para mim estava claro que o problema não era com a diretoria e sim com o treinador, que não quer mais Soteldo no elenco. E isso se confirma nessa matéria, publicada há pouco pelo Iago Rudá, onde ele conta os bastidores, a cronologia do atrito. No dia 24 de junho, Paulo Turra chegou ao Santos Futebol Clube e se apresentou para os jogadores e funcionários. O Soteldo, neste mesmo dia, já se atrasou e perdeu grande parte da conversa, a primeira conversa do Turra com o elenco e com a comissão técnica. Então aí já deu uma impressão para o Paulo Turra que tinha alguma coisa errada com o Soteldo. Durante o bate-papo que contou com o presidente Andrés Rueda e também com Paulo Roberto Falcão, Turra deixou claro que seria rígido com os compromissos firmados e que não iria tolerar mais atrasos. Porém, nos próximos treinamentos, nos treinamentos seguintes, o Soteldo também continuou se atrasando. Mas se atrasava poucos minutos, mas nunca chegava no horário o baixinho Soteldo. Isso foi incomodando o treinador Paulo Turra. E aí, o Paulo Turra chamou o Soteldo para conversar, foi uma conversa dura. O Paulo Turra, inclusive, teria pedido ajuda do Soteldo, para montar esse time do Santos Futebol Clube, mas depois de tudo isso, os dois até se abraçaram depois dessa conversa, o Soteldo teria dito para pessoas próximas que o tom da conversa com o Paulo Turra foi um tom de ameaça, que o treinador teria falado em um tom um pouco mais forte, um tom um pouco mais duro, e o Soteldo teria se sentido ameaçado ali com as palavras de Paulo Turra. Então a grande realidade é que a relação entre Turra e Soteldo é uma relação muito ruim. E aí a gota d'água foi depois da partida contra o Blooming, onde o Soteldo começou na reserva, e depois da partida contra o Blooming na Vila Belmiro, os jogadores que não atuaram na partida, ou que atuaram menos de 45 minutos, o Turra pede para que esses jogadores treinem após a partida dentro do gramado. E o Soteldo se recusou a treinar após esta partida. Inclusive, teria se incomodado tanto,
que o jogador jogou, inclusive, aquele aparelho que mede a quilometragem, enfim, durante a partida, durante o treinamento, teria jogado na parede, teria quebrado este aparelho, isso também gerou um desconforto muito maior. A partir daquele momento, o Turra decidiu pelo afastamento do jogador em definitivo. E no dia seguinte o jogador foi comunicado. O Turra não gostou nada da atitude do Soteldo, que não treinou após a partida contra o Blooming e mais do que isso, né? Teria surtado ali nos vestiários da Vila Belmiro e ido para casa. Isso incomodou o treinador. Portanto, tá aí a cronologia, né, de tudo o que aconteceu com o Soteldo. Tá aí a cronologia de tudo que aconteceu com o Soteldo e fica claro que a relação entre as partes não é boa e claramente, com Paulo Turra, o Soteldo não joga mais no Santos Futebol Clube. Com Paulo Turra, o Soteldo não joga mais no Santos Futebol Clube. Você vai me perguntar, Marcão, dá para cravar isso? Olha, neste momento dá. Agora o futebol é muito dinâmico, né? Essa é a grande verdade. A verdade de hoje é a mentira de amanhã. E vice-versa. Então, tudo pode mudar, principalmente caso o Soteldo não seja vendido. Se o Santos não conseguir vender o Soteldo até quarta-feira que vem, eu não duvido nada que o presidente Andrés Rueda, Soteldo e Paulo Turra conversem e se ajustem. Porque a grande realidade é que o Turra também está perdendo. O Santos claramente não tem um banco de reservas à altura. E faltando aí quase uma semana para o término da janela, o Santos tem pouquíssimas possibilidades de mercado. E olha, quando você tem um Soteldo dentro do elenco que não está sendo utilizado, talvez é momento de você ceder um pouco, conversar com o jogador, pedir o apoio dele. Acima de tudo, o Soteldo também tem um carinho pelo Santos, mas é um jogador indisciplinado, essa é a verdade. Foi assim no Toronto, foi assim no Tigres, foi assim na primeira passagem dele pelo Santos Futebol Clube e tem sido assim na segunda passagem. Então o Soteldo tem sim um problema de disciplina, ou de indisciplina, como queiram. Não dá pra gente transferir a responsabilidade. A culpa de tudo isso é do Soteldo. O Turra tomou as medidas necessárias, porém, quando você não vende um jogador que foi comprado por 20 milhões de reais e o Santos sequer pagou a primeira parcela, e você tem um elenco de pouca qualidade técnica, talvez seja o momento de dar um passo para trás, de repensar, todos repensarem e tomarem uma decisão que seja boa para o clube nesse momento. E talvez o melhor para o Santos neste momento seja o Soteldo ceder um pouco, o Paulo Turra ceder um pouco, a diretoria ceder um pouco e colocar o baixinho para jogar, pelo menos que ele ajude o Santos no elenco, que ele consiga contribuir com a sua qualidade técnica, porque tem, né? O Soteldo tem muita qualidade técnica. Agora, realmente, a relação entre as partes não é boa. Tá aí, portanto, né, detalhes desta matéria, muito boa, inclusive, do Iago Rudá, que não é nada novo, diga-se de passagem, a gente já vinha falando aqui, né, que o problema era com Paulo Turra e não com a diretoria. Aliás, fica claro, né, também que o Helman passou muito a mão na cabeça do Soteldo, a diretoria passou muito a mão na cabeça do Soteldo desde que ele voltou. Isso que aconteceu com o Turra já vinha acontecendo lá atrás. Não achem que o Soteldo começou a atrasar agora a chegada dele aos treinamentos. O que acontecia é que o Helman fazia vistas grossas. O que acontecia é que Falcão, aliás, Falcão não é que o Falcão faz vistas grossas, o Falcão não faz absolutamente nada do Santos Futebol Clube. Quando chegou o Paulo Turra, viu que tinha muita coisa errada e aí tomou a decisão, no meu ponto de vista, naquele momento certa. Porém, infelizmente, o Soteldo não está conseguindo ser negociado. Meus amigos varandeiros, vamos falar um pouquinho sobre Diego Pituca? O Santos tenta a cartada final para trazer Diego Pituca em definitivo do futebol japonês. Diego Pituca assinou um pré-contrato com o Santos até de 4 anos, né? Diego Pituca assinou um contrato com o Santos de 4 anos com o Peixe e volta ao Santos Futebol Clube em janeiro de 2024. Porém, o Santos, ciente do momento atual, tenta trazer o Pituca imediatamente. E esta semana uma cartada final vai ser dada para trazer Diego Pituca. O Santos quer trazer Diego Pituca pagando valores intermediários comparado ao valor da multa rescisória do jogador. Se o Santos depositar 4 milhões de dólares,
ele traz o Pituca imediatamente. É o valor da multa rescisória do jogador e neste momento o clube japonês não abre mão do valor da multa. O Santos vai tentar pagar um valor intermediário, cerca de 2 milhões, 2 milhões e meio de dólares e convencer o clube japonês para liberar o jogador imediatamente. O Santos conta com a boa relação de Paulo Roberto Falcão com o Zico. O Zico é praticamente, né, um representante do Kashima Antlers, né? Ele é um dirigente do Kashima Antlers, né? Dirigente de honra do Kashima Antlers, e de fato a boa relação entre Zico e Paulo Roberto Falcão pode acabar facilitando a negociação. Portanto, o Santos quer sim pagar um valor até considerado alto para os padrões do futebol brasileiro pelo Pituca, mas tenta reduzir este valor, porque 4 milhões de dólares à vista, neste momento, é inviável para o Santos Futebol Clube. Vamos aguardar. Eu estou apostando que o Santos traz o Pituca agora. Palpite. A informação é, o Santos tenta trazer o Pituca agora e tenta a cartada final ainda esta semana pelo jogador. O Santos quer pagar cerca de 2 milhões, 2 milhões e meio de dólares pelo Pituca agora de forma parcelada. Inclusive, o Santos chegou a oferecer alguns jogadores para o Kashima que até agora não se mostrou interessado. Então, teremos aí mais um capítulo dessa novela, Diego Pituca. Me dá a impressão que o Santos talvez tenha se precipitado em anunciar o Diego Pituca para janeiro de 2024. Não sei até que ponto isso pode ter atrapalhado a possível saída do Pituca imediatamente. O jogador quer voltar neste momento para o Brasil e para o Santos. Lembrando que Pituca foi titular em todas as partidas do Kashima Antlers nessa temporada. Jogou absolutamente todos os jogos. Tem 2 gols marcados e é titular absoluto do time japonês. Então, o Kashima não quer abrir mão de um titular, né? Um jogador que atuou todos os minutos, todas as partidas pelo Kashima até aqui na temporada. Vamos aguardar as cenas dessa novela Diego Pituca. Meus amigos varandeiros, vamos falar sobre Júnior Alonso, o zagueiro de 30 anos que pertence ao Krasnodar da Rússia, interessa ao Santos Futebol Clube. O Santos, inclusive, fez uma proposta pelo jogador, de acordo com Bruno Gilfrida do GE, e essa proposta está sendo analisada pelo clube russo. As chances realmente de Júnior Alonso jogar pelo Santos são mínimas neste momento. Isso porque o jogador também tem outras propostas e o clube russo tem uma relação com o Santos que não é considerada boa, justamente pela questão Cueva, né? O Santos que atrasou alguns pagamentos das parcelas que havia acordado com o Krasnodar, ainda pelo impasse Cueva. Isso desagradou o clube russo, que inclusive chegou a acionar a FIFA recentemente. Então a relação não é boa entre as partes. O Júnior Alonso ganha R$1 milhão no futebol russo e é um jogador que, claro, também busca, né, sua independência financeira. Caso volte ao Brasil, dificilmente vai aceitar reduzir este valor drasticamente. Lembrando que o maior salário do Santos Futebol Clube no elenco, neste momento, é do jogador Jean Lucas. Jean Lucas tem um valor mensal entre salários e luvas de R$600 mil. Também Jean Lucas é a maior contratação da gestão Andrés Ueda, 6 milhões de euros. E lembrando que a última negociação envolvendo o jogador Júnior Alonso, quando ele foi para o Krasnodar da Rússia, o Krasnodar pagou 8 milhões de euros pelo jogador. Então, é difícil imaginar que o Krasnodar vai vender o Júnior Alonso por um valor muito inferior a esse. Talvez o Santos consiga até um valor menor do que os 8 milhões, mas duvido que o Krasnodar venda o Júnior Alonso por menos, por exemplo, que 6 milhões de euros, que foi o valor pago pelo Santos para o Mônaco da França. Então, é uma negociação muito complicada e fica mais difícil essa negociação quando temos apenas uma semana para o término da janela de transferência. Olha, eu acho dificílimo que o Santos consiga trazer Júnior Alonso. É isso, meus amigos varandeiros. Um grande abraço. As informações do Santos para você ligadinho aqui no Varanda Futebol Debate. Não esqueça, deixa o like, compartilha, se inscreva. Vem para a varanda mais famosa do Brasil. Um grande abraço. Valeu, galera. Tchau!